Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu, Matheus Radins, o Gustavo e o José Marcos, alunos do quarto ano do curso de Eletrotécnica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, apresentaremos um trabalho sobre sistemas de ignição para a disciplina de Mecânica Técnica, ministrada pelo professor Marcos Palácio Cosme. Começaremos a apresentação com uma introdução teórica com o Gustavo. Primeiramente, vamos começar definindo os conceitos. A etimologia da palavra ignição varia da palavra ignis, no latim fogo. Então, sistemas de ignição são sistemas em que geralmente gera-se fogo através de uma faísca para inflamar uma mistura de combustível e ar. Hoje em dia é um tipo de tecnologia bastante comum e usado em vários setores da nossa vida. Como a gente pode observar na imagem à direita, no motor do carro é usada na vela. Os sistemas de ignição tiveram origem no século XIX, na Europa que estava recheada de descobertas científicas, e é claro que algumas delas envolviam eletricidade. E aproveitando dessas descobertas, vários cientistas ao longo dos anos foram desenvolvendo essa nova tecnologia que foi se dividindo em vários tipos. O primeiro tipo foi o chama-piloto, que era usado em aquecedores a gás ou motores. Como diz o próprio nome, o que inflamava a mistura de combustível e ar era uma chama. E como a gente consegue perceber na imagem à esquerda, essa chama era mantida permanentemente acesa. E a situação com o gás sendo desperdiçado por causa disso gerava bastante perigo e por isso ela foi caindo em desuso. O segundo tipo, usado nos primórdios da indústria, era o por tubo quente. Se observarmos o esquema à direita do slide, vamos perceber que o tubo quente era um tubo de metal oco, e conforme você ia regulando a válvula de gás, uma chama azul aquecia o tubo. Esse tubo, por sua vez, estava conectado a uma câmara com combustível e ar, que quando comprimido, junto com aquecimento por condução de calor, aí sim ocorria a ignição. Porém, esse processo tinha vários problemas, porque era extremamente difícil encontrar materiais ao mesmo tempo baratos e resistentes a essas condições extremas de pressão e temperatura. E também, caso aquecesse demais o tubo, ele poderia derreter e, consequentemente, a mistura combustível e ar ia entrar em contato direto com a chama, causando assim uma explosão. Os dois tipos que eu citei foram usados bem no começo dos sistemas de ignição. Assim como chama piloto, com o tempo, o sistema de ignição por tubo quente também foi caindo em desuso devido às condições perigosas. Até porque era uma descoberta, por assim dizer, recente. Vamos ver como foi se desenvolvendo e quais são os principais usados hoje em dia, agora com José Marcos. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, ocorreu uma evolução importantíssima nos sistemas de ignição. A tarefa de inflamar a mistura de ar e combustível, inicialmente realizada por uma chama, passou a ser realizada por uma centelha elétrica, o que tornou este processo muito mais seguro. Inicialmente, passaram a utilizar o magneto, que é basicamente um gerador e um ímã. Ele fornecia corrente para todo o sistema de ignição, mas com o desenvolvimento do sistema de ignição com bateria, que se mostrou mais eficiente, o magneto passou a ser usado de forma bem limitada, apenas em motores onde não há nenhuma outra fonte elétrica disponível, como em alguns cortadores de grama e serras elétricas. Ele também é amplamente utilizado na aviação, em aeronaves com motores de pistão. Mesmo tendo uma alimentação elétrica disponível, nesse caso a operação autoalimentada do magneto oferece uma confiabilidade maior, já que, em teoria, o magneto deve continuar a operação sempre que o motor estiver girando. Então, assim, ele evita imprevistos. Fora esses casos, não se tem mais necessidade do magneto. Hoje, já existem diversos tipos de sistema de ignição. Quase todos eles têm os componentes principais como a bateria, o comutador e a bobina de ignição, que é basicamente um autotransformador com a função de elevar a tensão, fazendo assim que seja possível a centelha elétrica ser formada. Há ainda o distribuidor, como se pode ver no slide à direita, sendo que sua constituição interna depende do sistema de ignição que estamos falando. Ele pode conter o platinado, o eixo de camis, condensador e um rotor, montado no mesmo eixo que o camis. Isso tudo se estivermos falando do sistema de ignição convencional. Porém, com os avanços da eletrônica, já é possível não utilizar o platinado mais. Desse jeito, o condensador também se torna desnecessário.
E na tampa do distribuidor há eletrodos que são conectados nos cabos de vela, que, como o próprio nome diz, se ligam até as velas. No slide podemos ver a forma de uma vela de ignição. Cada vela vai até um dos cilindros do motor, onde estará a mistura de ar e combustível que irá explodir com a ocorrência do arco voltaico. A quantidade de cilindros e, consequentemente, de velas vai variar de acordo com o automóvel ou com qualquer outra coisa que possua esse motor à explosão. Dentro dos cilindros estão os pistões, que irão se movimentar de acordo com as explosões, sendo que cada ida e volta de um pistão representa a queima da mistura e o escape dos gases gerado pela queima. Os pistões estão ligados ao que chamamos de bielas, que por sua vez se liga ao virabrequim. Isso fará girar o virabrequim, produzindo a força necessária para impulsionar o veículo. O volume de mistura, que pode ser movimentado nos cilindros a cada giro do virabrequim, é o que chamamos de cilindrada, tanto que em alguns casos até as fábricas apresentam este número com centímetros cúbicos. De forma mais simples de entender, um motor 1.0 é capaz de utilizar 1 litro de gás combustível a cada rotação, enquanto um carro 1.6 queima 1,6 litros cada vez que seus pistões se movimentam, e assim por diante. Mas, para isso funcionar dessa maneira perfeitamente, é necessário que a faísca ocorra na vela certa, nos momentos certos. E para isso temos todo esse esquema do sistema de ignição que podemos ver agora. Irei explicar como funciona nesse caso com o platinado, que pode ser visto detalhadamente no slide ali na direita superior. Inicialmente, a bateria fornece uma tensão baixa, em torno de 12 volts, e com o carro ligado, o computador vai permitir a passagem da corrente, que vai para o primário da bobina, que tem seu negativo ligado no platinado e no condensador, que estão em paralelo. Sendo o condensador um capacitor, ele é responsável por garantir que após o platinado abrir, seus contatos mantenham o mesmo potencial por um pequeno tempo, para diminuir o centelhamento, assim aumentando sua vida útil. Como dá para notar na imagem mais detalhada do distribuidor internamente, com o carro em repouso, o platinado estará aterrado, porque ele vai estar tocando uma peça que está parafusada na carcaça do distribuidor. Porém, ele em si não estará parafusado, ele estará solto. Então, ao ligar o carro, o eixo de câmbios irá girar, alimentado pelo sistema de distribuição do carro. E esse eixo ele tem ressaltos, que também são chamados de cames, por isso que ele recebe esse nome. E ele, ao girar, ele vai levantar o platinado. Como dá para perceber também no sistema interno do distribuidor, ele vai deixar de tocar a peça aterrada. Assim, esse eixo vai fazer o platinado alternar de aterrado para não aterrado, aterrado para não aterrado, assim sem parar enquanto o carro estiver ligado. Com isso, quando ele não estiver aterrado, a corrente irá para o secundário do autotransformador, onde a tensão pode ir de 15.000 até 50.000 volts, dependendo da bitola e da diferença do número de espiras, como já vimos na matéria de máquinas elétricas. E um cabo irá levar essa alta tensão até o centro do rotor, que está montado no mesmo eixo de câmbios. Então, quando há passagem de corrente, ele estará direcionado para um dos bornes do distribuidor, que estão ligados ao cabo de vela. Mesmo sem haver contato do rotor com os bornes, a corrente é capaz de passar para os bornes. Então, a corrente é conduzida pelos cabos de vela até a vela específica que está no cilindro que está precisando realizar a combustão naquele exato momento. A parte da vela em contato com o ar e combustível tem um espaçamento determinado entre o eletrodo central, que está no corpo da vela, até o eletrodo que está aterrado. E é nesse espaçamento que irá ocorrer o arco voltaico, que causará a explosão para o funcionamento do motor, como vimos no slide anterior. Essa é basicamente a maneira como funciona todo o sistema de ignição. Porém, os avanços fizeram com que o platinado não seja mais necessário. Então, em carros modernos, não há mais o platinado. Uma das alternativas que são utilizadas hoje é o sistema de ignição indutivo, onde no distribuidor irá existir um ímã permanente, uma bobina que é denominada de impulsora, um par de armaduras metálicas, conhecidas como aranhas, onde uma delas será fixa e a outra irá girar com o eixo. Quando o eixo gira, as armaduras passam uma em frente da outra, causando assim uma variação do campo magnético que vai induzir uma corrente na bobina impulsora, que irá gerar um sinal elétrico que será recebido pela unidade de comando. Essa unidade irá controlar o giro do rotor e o fornecimento da alimentação, fazendo assim haver um sincronismo. Eu não vou entrar em detalhes com essa unidade de comando, mas os entusiastas de eletrônica aí podem pesquisar se quiserem, muito interessante. Mas todo o restante do funcionamento é semelhante ao convencional.
Ainda há outras formas de ignição, como a ignição por sensor Hall, que é um sensor que é bem mais compacto do que as armaduras e a bobina impulsora. A saída desse sensor é uma série de pulsos de ligado e desligado. Há também a ignição por descarga capacitiva, que o Matheus irá explicar logo mais. E ainda agora já há a ignição estática, que é também conhecida como centelha perdida, que dispensa até o distribuidor, em que também há uma unidade de comando para realizar o controle, mas nesse caso, como o nome já diz, ocorre aproveitamento de uma centelha, porém outras centelhas são desperdiçadas no sistema, mas é para se avaliar de acordo com a necessidade se ela vale a pena ou não. Mas no geral, essas são as principais formas de ser realizada a ignição. Vamos agora ver algumas de suas aplicações. Primeiramente, falarei acerca do ciclo diesel, que apresenta uma ignição um pouco diferente. A ignição do ciclo diesel se dá pelo meio da compressão. Diminui-se o volume da câmara, aumentando assim a pressão, e pela fórmula PV igual a nRT, aumenta-se a temperatura. Este aumento de temperatura já é suficiente para gerar a explosão do gás com combustível diesel, gerando assim a força motora. Nos foguetes, o sistema de ignição é bem diferente. Primeiramente, durante as experiências para os primeiros foguetes, era utilizado o sistema pirotécnico, que consistia de, por meio de eletricidade, acender tochas de combustão lenta. Essas tochas iam queimando lentamente um combustível que geralmente era sólido. Desde o primeiro foguete lançado até atualmente, o sistema utilizado é o sistema hipergólico, que consiste de um combustível e um oxidante. Por meio de bombas, eles são jogados em uma câmara, onde ocorre a combustão espontânea, reagindo de forma a produzir gases que farão a propulsão, como podemos ver na foto abaixo do foguete Falcon 9 decolando dias atrás. Voltando ao foco aos automóveis, o que poderemos esperar do futuro deles? Bom, sabemos que a maioria dos automóveis hoje em dia funciona a partir do motor a combustão, isto é, um motor que a partir de um combustível e um sistema de ignição explode, produzindo movimento. Porém, com o advento de carros elétricos, isto não será mais necessário. Afinal, motores elétricos apresentam outro princípio de funcionamento, que não dependem de ignição. Com isto, poderemos dizer que, provavelmente, com o tempo, cada vez menos carros terão sistemas de ignição. Bom, essa foi a apresentação. Qualquer dúvida pode nos perguntar. E that's all, folks!